Bom dia, boa tarde, boa noite, nave de meu Deus. Espero que vocês estejam muito bem. Então, nós estávamos falando sobre a soberba, né? No nosso último vídeo, eu coloquei como capa a soberba. E olha que interessante. A soberba é algo que nos coloca numa bolha, que nos coloca um véu, que nos coloca camadas que nós não conseguimos enxergar a outra pessoa. Nós entramos num looping de vaidade, de preconceitos, de agressividade, e nós não conseguimos enxergar a outra pessoa como um ser humano. Nós temos, como soberba, um poder de ego muito grande. E geralmente o poder corrompe os nossos valores. Eu falo isso por ter vivido muito recentemente essa soberba. Fazem uns 10 anos que eu assumi um cargo de liderança de gestora geral. Olha que cargo bonito. E mal eu sabia quem eu tinha dentro de mim e o poder daquele cargo. Como eu não estava fortalecida nos meus valores, a soberba tomou conta. Sabe a escuridão? Quando você está numa escuridão e você se identifica com aquela escuridão, isso é soberba. Você não enxerga mais nada, o que está ao seu redor. E eu recentemente venho trabalhando, recentemente não, eu posso dizer nos últimos 5 anos venho trabalhando fortemente esse esse, essa linha com executivos. Eu trabalho o autoconhecimento há mais de 15 anos. Há mais de 15 anos eu venho fortemente mergulhando dentro de mim. E nos últimos 10 a 8 anos eu venho me dedicando a ajudar, a contribuir com pessoas. E olha que fácil isso, né? Como a gente trabalha com os outros e acaba se identificando com situações, experiências vividas nesse processo. Então, como melhorar isso? Eu quero dar 3 dicas fundamentais para que você possa identificar como está o seu olhar para dentro de você e seu olhar para fora de você. Identifique. A primeira dica que eu quero te dar é uma sugestão para você se olhar. Olhe, se observe, não acredite em mim. Primeiro, trabalhe em você. Observe especificamente o que está acontecendo ao seu redor. Você consegue observar sua inteligência emocional? Você tem olhado para as suas emoções e o que elas estão dando de consequência para você? Então, quando você tem uma emoção que você está acreditando que você está sendo agredido e está surgindo uma emoção, você para e observa essa emoção, onde ela surge no seu corpo, quais são os anseios daquela emoção, se é uma raiva, se é uma agressividade, se é uma ira, se você tem desejo de atacar, de matar, de agredir. Você observa os seus desejos. As emoções provocam um desejo e esse desejo precisa ser olhado, ser observado, ser identificado e colocar nome, ser nomeado. Então a dica número 1 é, você observa as suas emoções e de onde ela vem. Quando tem uma situação que você acontece algo com você e você recebe uma devolutiva de alguém. Olha, Beth, isso não está sendo muito legal. Eu acho que você está querendo passar a perna na outra pessoa, ou você está querendo roubar a ideia da outra pessoa. Quando você sente essa devolutiva, essa agressão, você identifica de onde está essa emoção. Você não gostou da devolutiva, você identificou que não está sendo atacado. E qual é a próxima etapa? Você tem tempo para identificar, você tem tempo dentro de você
para olhar para essas emoções e identificar de onde elas estão vindo? Então a dica é: observe e olhe muito as suas emoções, comece a nomeá-las. Isso é raiva, isso é amor, isso é ódio, isso é ira, isso é felicidade, isso é alegria, isso aqui é ansiedade. Você coloca nome nas suas emoções? Se você nunca parou para ver isso, a dica número 1 é: comece nomeando-os, nomeando as suas emoções. Isso é fundamental para início do autodesenvolvimento. A dica número 2 que eu quero compartilhar com vocês é quando você começa a ter congruência. Olha que importante essa palavra. Quando tem um link que liga o que você está sentindo com o que você está fazendo. Quando você tem congruência, você começa a ter um elo de o que você está pensando, sentindo e agindo. O seu comportamento vai ser congruente com o que você fala e pensa. Quando você identifica a tua congruência e a congruência dos outros, você começa a ser o autor da sua vida. Você passa a olhar a sua vida com muito mais autoridade, porque você passa a ser o autor da sua vida. Você fala, você pensa e você age com congruência. Eu identifico muitas vezes no nosso dia a dia palavras que eu falo bonito e ajo totalmente fora do contexto. E aí? Como fica? Isso fica com um olhar para os outros que estão identificando você, fica com um olhar meio, nossa, ele falou isso ontem e está agindo assim hoje. Não está congruente. Não faz um elo entre o que você fala, pensa e age, que é o coração, você age com a emoção. Então perceba que a dica número 2 é muito importante para que você identifique a sua palavra, o seu pensamento e suas ações. E a dica número 3 é o poder da palavra. Quanto você é responsável e se compromete com as suas palavras. Quando você se compromete e se responsabiliza pelas suas palavras, a congruência, que é a dica número 2, e também as emoções que você tem, que é a dica número 1, faz todo sentido. Quando eu digo, eu me responsabilizo em fazer isso, ou eu não gosto desse tipo de comportamento, você passa a ser o autor das suas palavras, você se responsabiliza, se compromete com o que você está falando, não pelos outros, o que os outros vão achar, não pelo que os outros vão pensar, não tem nada a ver com o externo, mas sim com o que você se comprometeu, com que você se responsabilizou em soltar qualquer palavra. A palavra tem muito poder. Ela tem forma e sentido. Cada palavra tem uma forma e um sentido. Quando você fala algo que não é congruente, quando você fala e passa a ser algo não congruente, começa a ter um sentido de farsa, de algo que não é verdadeiro, fica só uma falácia. Muitos discursos, você identifica que você até se afasta um pouco e percebe que aquilo lá é só um discurso, só palavras soltas, mas não tem congruência com o que você faz, porque as pessoas te conhecem, porque as pessoas te observam, porque as pessoas trabalham com você, convivem com você e sabem que aquele discurso não está congruente com o que você está agindo, com o que você está falando. E aí aqui eu quero dar uma ênfase nas organizações, que é uma especialização que eu trabalhei por mais de 25 anos nas empresas e eu observo quantas vezes as pessoas contratam alguns profissionais talentosos
colocando flores nas suas palavras, colocando doce nas suas palavras, encantando, iludindo o profissional, para que esse profissional saia de uma empresa que ele já está adaptado, para vir trabalhar na sua empresa, por você acreditar que ele tem como somar ali, mas quando ele chega na sua empresa, a realidade é totalmente diferente. Você iludiu, as suas palavras não estavam congruentes com o dia a dia da sua empresa. Eu identifiquei muitas vezes o diretor da empresa falando muito bem como ele gostaria que fosse a empresa dele, mas não é a empresa dele no discurso dele. E aí o profissional entra, identifica, depois de um mês ou dois que está convivendo, que as pessoas que estão lá dentro não são felizes, identificam que tem questionamentos não ouvidos, queixas não resolvidas, histórias nunca levantadas e abordadas, e ele começa a identificar que as palavras que você tinha ouvido na entrevista, bem, as palavras que ele falou para mim na entrevista não é congruente, não tem elo com o meu dia a dia. E olha que interessante, não levou anos para a pessoa observar isso. Às vezes, ocorreu que um profissional pediu a conta na empresa que eu estava uma semana. Ele disse, isso aqui não é para mim. Eu fui iludido. Vocês não foram verdadeiros em mostrar a empresa de vocês. Eu saí da empresa que eu gostava para uma oportunidade melhor, para desenvolver o meu talento, ampliar o meu conhecimento, mas uma empresa que não é ouvida. As pessoas que trabalham aqui não são escutadas. Quando nós identificamos isso, nós precisamos parar. Para tudo, vamos refazer isso. E isso começa sempre com a autogestão. Os diretores da empresa, os gerentes da empresa, os líderes da empresa. Quando você identifica que a autogestão não está sendo congruente, eles querem uma equipe boa, mas eles não são bons. Eles querem uma equipe que escuta, mas eles não escutam. Eles querem uma equipe comprometida, mas eles não são comprometidos com o que eles acham que deveria ser verdadeiro. Eles querem uma equipe engajada, mas eles também não são engajados em falar a verdade, em assumir, ser congruente, ser autor da sua vida, dos seus valores. Quando nós estamos congruentes com o que realmente nós acreditamos, com os nossos valores, com os nossos princípios, nós passamos a ser diferenciais. Nós passamos a ser autoridades. Nós passamos a ser guias de um caminho de autoconhecimento para muitas pessoas que nos rodeiam. Então perceba, observe, sinta seu coração, identifique o quanto você está se traindo em falar só as palavras que o mercado exige, que a sua empresa exige, que seu cargo exige. Decapitando pessoas, sentimentos, dores, porque você está só falando a linguagem do mercado, da sua empresa, do seu diretor. Você sabe que a linguagem, muitas vezes, de uma outra pessoa não é a sua. E se essa linguagem de decapitar pessoas seja a sua linguagem, você precisa refazer o seu cargo. Você não pode estar no cargo de líder. Líder não decapita pessoas. Líder influencia pessoas, guia pessoas, contribui, serve pessoas. Está na hora de você olhar para dentro. Chegou o momento. Está agora. Estamos nesse momento. O momento de olhar para dentro. De cuidar do que nós temos de maldade impactando pessoas e o que nós temos de bondade impactando pessoas. E aqui você precisa se perguntar: se eu voltasse a ser contratado nessa empresa, a minha equipe gostaria que eu fosse líder deles?
Se eu tivesse a oportunidade de ser contratada agora pela minha equipe, a minha equipe iria me contratar como líder deles. Eu seria o comandante desse navio, que se chama setor. A minha equipe iria me eleger se eu fosse para ser selecionado para esta equipe, para esse setor, para este cargo, para esta vaga. E aí, se você identificar que não, e ainda você é líder dessa equipe, tem chance, é o momento de mudar agora, de se rever, de se reinventar, de se co-criar. Se reinventar. Passa a olhar com mais seriedade para você. Esta é a maior responsabilidade que nós temos com esta vida, com esta encarnação. É olhar para a responsabilidade da nossa vida. Está correto do jeito que você está? As pessoas estão crescendo, se desenvolvendo, melhorando, se expandindo com a sua presença? Você realmente contribui com as outras pessoas? Tem uma frase que eu uso para mim sempre. Quem não soma, some. O momento que eu não estou somando com a minha equipe, eu tenho que sumir da minha equipe. Porque aí eu travo, eu sou um freio de mão puxado. E você faz essa pergunta para você? Está na hora de você olhar com mais seriedade. Porque muitas vezes eu saí da empresa quando eu identifiquei que eu não estava mais somando. Isso causa muita dor. Isso causa muita dor, porque é a dor do fracasso. Eu fracassei. E tudo bem. E tudo bem. Nós somos humanos. Precisamos identificar isso. E quando você assume a sua humanidade, que você ainda não está onde você gostaria de estar, você sabe a quantidade de passos que você vai ter que ter e dar para a próxima etapa. Está na hora. Está na hora de dar os passos para a próxima etapa. E o primeiro passo é: eu posso me reinventar. Eu posso me refazer. Não do zero, de onde você está. Identificando o que você precisa melhorar. Se você tem inveja, ciúme, obstinação, medo, raiva, tudo isso está dentro de nós. Ok, identifica isso. Mas você também tem força de vontade, poder, conhecimento, liderança, criatividade, toda essa especificidade sua. Isso é importante você saber. Nós vivemos num mundo de dualidade. Podemos viver nossa parte divina e nossa parte sombria. São os dois. O único detalhe aqui é sua luz e sua sombra. Quem você quer alimentar? Você pode escolher alimentar a sua luz e deixar minguar um pouco a tua sombra. Não é minguar e não olhar e não identificar que nós somos isso ainda, mas especificamente é não alimentar ainda mais esse container do mal que existe dentro de nós. Meus queridos, fiquem muito bem, cuide-se muito bem.